Jovens, tudo bem com vocês? Professor Vitor na área, mais uma vez, e agora o tema vai ser. Ali para o final do século XIX, Estados Unidos e Europa passaram por um processo de crescimento urbano, desenvolvimento tecnológico, com inovações das ciências, inovações artísticas. Isso mudou o panorama do mundo, inclusive o estilo de vida. Muitos se baseavam, por exemplo, no estilo de vida da cidade de Paris, a capital francesa. A elite urbana criou novos hábitos, como frequentar cafés, bailes, teatros, parques, tudo isso tentando criar uma espécie de ritual para ostentar a riqueza. E apesar de todo esse avanço tecnológico científico, economistas, industriais, proprietários de terra diziam que o continente passava por uma verdadeira depressão econômica. Eles lamentavam a queda dos preços, a diminuição dos lucros, que eram agravadas principalmente pelo setor agrícola. O preço do trigo no mercado, por exemplo, correspondia em 1894 a um terço do alcançado em 1867. Em vários locais ocorreram rebeliões camponesas. E estes camponeses migraram para as cidades ou para outros países, reduzindo ainda mais a capacidade de produção no setor agrícola. Nesse cenário, os governos da maioria das potências europeias adotaram medidas protecionistas para valorizar os produtos nacionais e elevar seus preços. No final do século XIX, os países industrializados passaram a disputar mercados consumidores para os seus produtos e áreas em que havia abundância de matérias-primas e fontes de energia, o que levou a estabelecer domínios coloniais na Ásia e na África, o que vocês já devem ter estudado, que ficou caracterizado como uma política imperialista. No contexto marcado pela disputa de mercados e pela crescente rivalidade entre as potências europeias, surgiram movimentos nacionalistas que acirraram as tensões internas na Europa e também contribuíram para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Parte das tensões nacionalistas às vésperas da guerra concentrava-se no Império Austro-Húngaro. O foco das lutas pela independência nacional situava-se na Península Balcânica, região em que povos de origem eslava lutavam contra o domínio austríaco. As ideias pan-eslavistas estiveram presentes, por exemplo, na crise dos Balcãs de 1908, quando a Bósnia-Herzegovina foi anexada ao Império Austro-Húngaro. Essa expansão obstruiu o projeto de criação da Grande Sérvia, o que alimentou dos sérvios o revanchismo contra os austríacos. Outro grande interessado no pan-eslavismo foram os russos. O Império Russo apoiou porque queria ter o acesso ao mar Mediterrâneo através do mar Adriático. Também surgido no século XIX, o pan-germanismo expandiu-se pela Europa Central. Liderado pela Alemanha, o movimento ganhou força especialmente após a unificação alemã, concluída em 1871. Depois disso, o movimento difundiu-se pelo Império Austro-Húngaro e por partes do Império Russo. As ambições imperialistas das grandes potências e os movimentos nacionalistas dos Balcãs propiciaram um espaço de grandes tensões na Europa, favorecendo a formação de alianças entre países com interesses comuns. Nesse cenário imperialista, quem se destacou foi o jovem Estado alemão, que vinha reunindo um grande exército com o objetivo de expandir seu território e suas áreas de influência. Porém, apesar disso, na corrida por domínios coloniais, a liderança estava com a França e com o Reino Unido. A crescente rivalidade entre essas potências levou a Alemanha a estabelecer uma aliança preventiva com o Império Austro-Húngaro em 1879, apoiada no pan-germanismo. 3 anos depois, a Itália uniu-se aos dois estados, formando a Tríplice Aliança. Do outro lado estavam Reino Unido e França, as duas maiores potências imperialistas. Por terem interesses econômicos e políticos comuns, contrários ao crescimento alemão, em 1904, os dois países firmaram um pacto de colaboração. A Rússia, que também tinha grandes pretensões expansionistas, uniu-se às duas potências,
formando assim a Tríplice Entente. No início do século XX, muita coisa que revolucionou a vida das pessoas, como fotografia, cinema, a televisão, o próprio rádio, já haviam sido criados. Porém, a tecnologia ligada à questão armamentista estava sendo aprimorada e muita coisa no pré-guerra foi criada, como por exemplo a metralhadora, lança-chamas, o tanque. Interessados em garantir mercado e o domínio sobre suas colônias, várias potências europeias se lançaram numa verdadeira corrida armamentista. Investiram pesado na indústria da arma, indústria bélica, e se armaram. Esse período ficou conhecido na história como Paz Armada. É como se fosse um preparativo para a guerra. Os países ainda não estavam em confronto direto, porém estavam se armando. E vocês podem estar se perguntando: e a guerra? Não vai começar? Bom, em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um revolucionário estudante servo. Foi a gota d'água. Depois de quase um mês de negociações, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Depois disso, vocês devem imaginar o que aconteceu. Uma verdadeira reação em cadeia. A Rússia, que era a grande aliada da Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, óbvio, grande aliada do Império Austro-Húngaro, declarou guerra à Rússia. Os franceses começaram a se mobilizar. Quando houve a movimentação do exército francês, a Alemanha foi lá e declarou guerra a quem? A Rússia e a França. Com o intuito de chegar até a França, os alemães marcharam por Bélgica e por Luxemburgo. Mas não só marcharam, ocuparam. Isso violava o Tratado de Londres. Por conta disso, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Um fato curioso foi que em 1915 a Itália mudou de lado. Ela fazia parte da Tríplice Aliança, porém foi para a Tríplice Entente ao lado de Rússia, Reino Unido e França. Isso tem uma explicação. Em troca dessa mudança, eles receberam a compensação em territórios e também a compensação financeira. Já o então Império Turco-Otomano, que tinha muito interesse na região dos Balcãs, resolveu entrar ao lado da Tríplice Aliança, reforçando ao lado da Alemanha e também do Império Austro-Húngaro. Na Ásia, o Japão se aliou à Tríplice Entente, o que acabou generalizando o conflito mundial. A Primeira Guerra Mundial estendeu-se por um imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. Nas fronteiras entre a França, a Alemanha e a Bélgica ficava a frente ocidental. Na frente oriental combatiam Rússia, Alemanha e Áustria-Hungria. Na frente dos Balcãs, onde estourou a guerra, lutavam Sérvia, Romênia e Grécia pela Tríplice Entente e Áustria-Hungria, Império Turco-Otomano e Bulgária pela Tríplice Aliança. Na fronteira da Áustria com a Itália, formou-se a Frente Alpina. Na frente ocidental, depois de invadir a Bélgica e Luxemburgo, o exército alemão planejava entrar na França e marchar até a sua capital, Paris. Com o apoio britânico, os franceses conseguiram deter o avanço alemão. Com isso, foi estabelecida uma guerra de posições, marcada por lutas em trincheiras. As trincheiras eram valas cavadas na terra, protegidas com sacos de areias e coberturas de arame farpado, em que os soldados se protegiam das investidas do inimigo e aguardavam a próxima oportunidade de atacar. Nelas, os soldados podiam atirar contra o inimigo e se movimentar com segurança durante os combates. Esse tipo de escavação foi usada pela primeira vez na Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. Fome e doenças também eram inimigos desses guerreiros. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, o tanque de guerra e avião. Ao longo da guerra, o uso de novas armas, aperfeiçoadas pela indústria, aliado a novas invenções como o avião e os tanques, deu aos combates uma característica de impotência por parte dos soldados. Milhares de homens morreram instantaneamente em bombardeios ou envoltos em imensas nuvens de gás tóxico.
Em abril de 1917, após o ataque alemão a um de seus navios, os Estados Unidos entraram na guerra. Aí vocês imaginam, após quase 3 anos de conflito, a Europa já estava bastante desgastada. Os Estados Unidos, com um poder bélico enorme, foi decisivo para a vitória da Entente. O ano de 1917 foi decisivo não só pela entrada dos Estados Unidos, mas também pela saída da Rússia. Nesse ano, a Rússia se retirou da fronte de batalha, haja vista que seu exército estava obsoleto e sua economia arruinada. Foi neste ano também que os revolucionários bolcheviques fizeram sua revolução comunista na Rússia, fato crucial para a efervescência política europeia das décadas seguintes. O Brasil manteve-se neutro no início da guerra, com o objetivo principal de não prejudicar as vendas de café no exterior. O país entrou no conflito somente após uma série de bombardeios alemães a navios brasileiros no primeiro semestre de 1917. Em 26 de outubro daquele ano, sob forte pressão popular, o Brasil declarou guerra à Aliança Germânica. A participação militar do Brasil foi pequena, com algumas ações de pilotos da Força Aérea. O Brasil também contribuiu com apoio médico e financiamento de alimentos e matérias-primas. A guerra chega ao fim em 1918 com a vitória dos aliados, e a grande derrotada foi a Alemanha. Talvez o ponto mais importante a se destacar são as determinações do Tratado de Versalhes. Nessas determinações, os países vencedores não aceitaram a orientação das Ligas das Nações de não submeter a Alemanha derrotada à indenização pelos danos da guerra. Vale salientar que os Estados Unidos propôs um acordo de uma guerra sem vencedores. Porém, isso não foi aceito. O Tratado de Versalhes impôs uma série de penalizações e imposições à Alemanha. As condições impostas à Alemanha, considerada a única culpada pela guerra, foram duríssimas. O país teve parte do seu território ocupado e foi obrigado a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. Além disso, perdeu suas colônias e teve que pagar elevadas indenizações. Para os alemães, iniciou-se um período de grave crise econômica e social. A humilhação imposta pelos termos do Tratado de Versalhes alimentou um sentimento revanchista, que foi decisivo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, anos depois. Os Estados Unidos foram os maiores vencedores da Primeira Guerra. O número de baixas das suas tropas representou menos de 10% das baixas alemãs. Seu território não foi atingido pelo conflito e o país tornou-se o grande financiador da reconstrução dos Estados europeus. Ou seja, nos anos pós-guerra, os Estados Unidos assumiram a liderança econômica e política do mundo capitalista. O saldo de mortos durante os 5 anos da Primeira Guerra foi um total de 8 milhões. Dentre estes, 1.800.000 apenas de alemães. Esse tipo de mortandade acelerada e terrivelmente impactante tornou a se repetir a partir de 1939, com a Segunda Guerra Mundial. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e acompanhar aqui o Professor Vitor, beleza? Um abraço, até a próxima.